Bom dia, gente, mais uma vez. Aqui nós estamos para dar continuidade à correção dos exercícios. Nós paramos na questão número 6, no último vídeo. Nesse vídeo estamos retomando a questão número 7. Módulo 2, capítulo 5. Diz o seguinte: se o log de x é igual a... Se log de x mais log de x ao quadrado, mais log de x ao cubo, mais log de x elevado a 4, é igual a menos 20, o valor de x é... Então vamos resolver essa equação. Então aqui nós temos log de x mais log de x ao quadrado, mais log de x ao cubo, mais log de x elevado a 4, igual a menos 20. Então vamos resolver esta equação aplicando a propriedade do logaritmo, certo? Ou seja, a adição vai virar produto. Então, nesse caso, aplicando a propriedade, nós temos que todas as adições vai virar apenas produto. Então vai ficar x vezes x ao quadrado, vezes x ao cubo, vezes x elevado a 4, igual a menos 20. Então, soma virou produto, né? Ou adição virou multiplicação, para falar de operações. Isso aqui vai ficar igual ao log de... Aqui você tem x elevado a 1. Quando você tem multiplicações de hipótese mesma base, você repete a base e soma os expoentes. Então você vai ter x elevado a 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10. X elevado a 10 igual a menos 20. Aqui esse 10, outra propriedade do logaritmo, se você tem um expoente, né, no logaritmo, você pode passar ele multiplicando. É o que nós vamos fazer aqui. Então vai ficar 10 vezes o log de x igual a menos 20. Agora nós vamos passar esse 10 dividindo o 20, né? Então nós vamos ter que o log de x vai ser igual a menos 20 dividido por 10. Portanto, log de x é igual a menos 2. Ok. Aplicando a definição aí, nós temos o seguinte. Essa base aqui é 10. Então, pela a definição do logaritmo, você tem que 10 elevado a menos 2 é igual a x. Bom, 10 elevado a menos 2 é 1 sobre 10 elevado ao quadrado, ou seja, 1 sobre 100. Então, x é igual a 1 sobre 100, que nas alternativas está em forma decimal. Então, x é igual a 0,01. Ok? Muito bem. Bom, nessa questão número 8, diz o seguinte. A solução da equação na variável x, ou seja, log de x mais 6 na base 6 é igual a 2. Então, ele quer saber o valor da variável x. Então, essa variável x, ele quer saber se é um número primo, se é um número par, se é um número negativo ou se é um número irracional. Então, nós vamos resolver, certo? Encontrar o valor de x e verificar qual é essa característica desse número x. Bom, aplicando a definição de logaritmo aqui, o que é que você tem? X ao quadrado é igual a x mais 6. Ou seja, isso aqui elevado a isso é igual a isso, certo? Agora você resolve essa equação do segundo grau. Na variável x. X ao quadrado menos x menos 6 igual a 0. Resolvendo essa equação aí, nós encontramos o delta. O delta foi igual a 25, certo? E as raízes são o seguinte. Você tem x igual a menos b, no caso 1, mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre 2 vezes a, que é 2, né? Então, você tem aí o x1, 1 mais 5 dá 6, dividido por 2 dá 3, e você tem o x2, 1 menos 5 dá menos 4, dividido por 2 vai dar menos 2. Bom,
Por definição do logaritmo, pela condição de existência, esse cara aqui tem que ser sempre maior que zero, né? Então, vamos botar aqui, pela condição de existência do logaritmo, x é maior que zero. E ainda esse cara aqui, claro que x é maior que zero e x é diferente de 1. E você tem ainda que aqui é maior que zero. E ainda x mais 6 tem que ser maior que zero. Ou seja, x tem que ser maior que menos 6. Pronto. Só que a condição de existência que manda é o número que deu maior, né? Então, nesse caso, x maior que zero, certo? Aqui de x maior que menos 6 serviria para aqui, mas não serve para aqui. Porque, por exemplo, menos 5 é maior que menos 6, porém aqui não serve para número negativo, certo? Então, ok, vamos lá prosseguir. Como nós encontramos o valor 3, que atende à condição de existência, logo o valor de x é 3. E 3, como característica, é um número primo, né? É o que atende aqui. Ele não é par, não é negativo, nem é irracional. Ele é um número primo, pelas opções, certo? Bom, na questão número 9, ele diz o seguinte: seja x igual ao log de 3 na base 2, mais o log de 9 na base 2, mais o log de 27 na base 2. Então é correto afirmar que x está entre 7 e 7, está entre 7 e 8, está entre 8 e 9, está entre 9 e 10, ou é maior que 10. Então nós iremos verificar qual é essa situação aí onde x se encontra, certo? Então, para isso, gente, nós vamos usar aquela propriedade logaritmo, transformar a adição em produto, né? Adição em multiplicação. Então, aqui nós podemos fazer o seguinte. Vamos lá, gente. Então, aqui nós temos o seguinte. Isso aqui eu vou transformar em um produto, né? Então, nós vamos ter log de 3 vezes 9 vezes 27 na base 2, certo? Então x vai ser igual a isso aqui agora, ok? Isso aqui é a mesma coisa de esse número. Agora nós temos o seguinte: essa multiplicação é igual ao log de 729 na base 2. Aplicando a definição, nós temos o seguinte: 2 elevado a x é igual a 729. Aí a gente fazendo uma aproximação, vamos lá. O que a gente tem é que 2 elevado a 9 é igual a 512. E 2 elevado a 10 é igual a 1024. Bom, daí você tira o seguinte: portanto, x está entre 9 e 10. Ok? Por quê? Você tem que x aqui, né? Então, x ele é 9, alguma coisa. Ele está entre 9 e 10. Porque 9 fica bem antes. 10 passa um pouco, né? Passa também. Então, ele está entre esses dois números inteiros, né? 9 e o 10. Ok? Bom, essa questão número 10 diz o seguinte: se m é igual a 4 elevado a log de 9 na base 5, elevado a log de 5 na base 4, qual é o valor de m? Então, não é uma questão difícil, é uma questão simples, certo? Mas que exige um manejo da gente.
né, uma boa utilização das propriedades de logaritmo. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte. Para a gente aplicar a propriedade, eu vou trocar. Isso aqui é um expoente, aqui também é um expoente. Como esse expoente aqui dentro de parênteses vai ficar multiplicando com esse, a multiplicação é comutativa. Então, tanto eu posso colocar esse logaritmo aqui dentro, como esse aqui fora, certo? Não tem problema algum. Então, vamos lá. Então, nessa sequência, eu vou apenas trocar. Vou botar log de 5 na base 4 elevado ao log de 9 na base 5. Só fiz trocar, não fiz nada, certo? Só fiz trocar. Essa troca me beneficiou, por quê? Porque outra propriedade do logaritmo diz o seguinte: se eu tenho uma base, né, elevando ao log de um número igual a essa base do logaritmo, igual a essa base aqui do exponencial, certo? Dessa função exponencial aqui. Então o resultado é esse número, que é o logaritmo. Então nesse caso o resultado é 5. Então vai ficar 5 elevado ao log de 9 na base 5. De novo eu posso aplicar a mesma coisa que eu apliquei aqui dentro. Ou seja, o resultado disso é 9. Certo? Bem tranquilo, questão bem simples. Essa questão número 11 diz o seguinte: sendo log de x na base A igual a 2, log de x na base B igual a 3 e log de x na base C igual a 5, qual é o valor de log de x na base A vezes B vezes C? Então nós iremos resolver essa equação aí, certo? Essa situação, usando também propriedades de logaritmo. Vamos lá. Então nós vamos partir disso aqui, tá certo? Dessa informação que também é a questão em si. Então você tem que log de x na base A, B, C, são A vezes B vezes C, isso aqui é igual, certo? Eu vou fazer uma mudança de base. Eu vou colocar a base x aqui. Então, fazendo a mudança de base, você tem log de x na base x sobre log de ABC na base x. Mudança de base, né? Você usa esse logaritmo aqui em cima e usa a base como logaritmo aqui, certo? E a base agora é a base que a gente quer, a base x, né? A base conveniente para nós. Mas log de x na base x é igual a 1. Então você tem 1 sobre log de ABC na base x. Ok. Agora você percebe que aqui você tem um produto de logaritmos, né? Um logaritmo. No logaritmo você tem um produto, né? Então esse produto vai virar soma. Então você pode ter isso aqui. 1 sobre log de A na base x mais log de B na base x mais log de C na base x também. Vou botar isso para cá para ficar organizado. Pronto. Muito bem. Só que o que é que você sabe? Você sabe que log de x na base A é igual a 2. Mas, só a critério de informação, você tem isso aqui, ó. Log de x na base A é igual a... Você pode inverter também. Você pode fazer isso aqui, ó. Vamos botar outro número para não ficar o x, né? Vamos botar assim, log de A na base B. Se eu quiser inverter o logaritmo, eu escrevo ele assim. Log de B na base A. Então é só trocar, tá certo? Então se eu coloco o B no logaritmo e o A na base, quiser fazer isso, é só botar 1 sobre o logaritmo, tá certo? Então é isso que está acontecendo aqui. Então na verdade vai ficar interessante que isso aqui você está invertendo, né? Isso aqui não é igual a 2, agora vai ficar 1 sobre 2. Então você tem 1, esse cara aqui é esse invertido, 1 sobre 2. Esse é esse invertido, 1 sobre 3.
E esse aqui é esse invertido, 1 sobre 5. Certo? Agora você tem o seguinte. Você tirando o MMC aqui embaixo, você tem o MMC de 2, 3 e 5 como sendo o 30, né? Vamos ver isso. Você tem 2 que dá 1, que é perto do 3 aqui o 5, 3, vai dar 1 e 5, e 5, 1, 1 e 1. 6 você vê 5, 30. O MMC é 30, né? Como o MMC aí é 30, você tem o seguinte. 30 dividido por 2 dá 15, né? Vamos lá. 30 dividido por 2 dá 15. 15 vezes 1, 15. 30 dividido por 3 dá 10. 10 vezes 1, 10. 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 1 é 6. Então isso aqui vai ficar 1 sobre dá 31 sobre 30. A gente sabe que quando a gente divide frações, divisão de frações, você repete a primeira. A primeira é 1. 1 sobre 1. E a segunda é 31 sobre 30. Então você vai multiplicar por 30 sobre 31. Que isso aqui vai ficar igual a 30 sobre 31. Certo? Então terminamos. E aí nós podemos responder a questão número 11, né? A resposta é a letra D, né? 30 sobre 31. Nessa questão 12, diz o seguinte. No século XVII, os logaritmos foram desenvolvidos com o objetivo de facilitar alguns cálculos matemáticos. Com o uso dos logaritmos e com tabelas previamente elaboradas, era possível, por exemplo, transformar multiplicações em somas e divisões em subtrações. Com o auxílio dos logaritmos, era possível também realizar de forma muito mais rápida as operações de radiciação. Certo? E aí ele dá uma tabela para que a gente consulte, né? A tabela abaixo é um pequeno exemplo do que era uma tabela de logaritmos. Então você tem aí a tabela de logaritmos, certo? Ok? Não, essa tabela não é muito utilizada mais, certo? Por causa das calculadoras científicas. Mas ainda se usa, mas é muito pouco, né? Com base nas informações da tabela, assim pode-se concluir que o valor aproximado para raiz oitava de 35 é. Então nós vamos usar a propriedade do logaritmo para resolver essa questão. Então aí nós vamos aplicar o log, certo? Aqui você aplica o log. Raiz oitava de 35, certo? Aplica o logaritmo aí. Só que aqui dentro nós vamos transformar essa raiz em forma de potência. Então isso aqui vai ficar igual ao log de 35 elevado a 1 oitavo. Né? Lembrando uma coisa, esse 35 dá para a gente fazer uma fatoração com ele. Então isso aqui vai ficar igual ao log de 35 ele é 7 vezes 5, né? Dois números primos, elevado a 1 oitavo. Esse 1 oitavo, ele vem para cá multiplicando o logaritmo. Vai ficar 1 oitavo vezes o log de 3 vezes 5. Só que aí, aqui você tem um produto, né? Esse produto vai virar soma. Então você tem 1 oitavo vezes o log de, vamos botar aqui um parênteses grande, né? Log de 3 mais log de 5. Então nós vamos obter o seguinte. O log de 7, log de 3 não, log de 7, né? Vou consertar aqui. O log de 7, você tem aí
0,85. 0,85, não, 845, melhor dizendo, mais o log de 5, que é 0,699. Fazendo essa multiplicação por 1,8, você tem, somando tudo aqui, multiplicando por 1,8, você tem que isso aqui é igual a 0,193. Aí você vai na tabela onde tem o 193. O 193 é o logaritmo de 1,56, né? Assim, pela tabela, o log de 1,56 corresponde a 1,5. O log de 1,53 corresponde a 0,193. Certo? Então, você verifica a tabela aí, você vê que o log de 1,56 corresponde a 0,193. Esse cálculo todinho aqui, na verdade, vai dar esse número, né? Muito bem. Ok. Só fazendo uma correçãozinha aqui, certo? Esse número aqui dá aproximadamente 1,544, que foi arredondado, certo? E divide por 8, né? Tem um 8 dividindo aqui. Então dá 0,193. Daí, pela tabela, 0,193 é aproximadamente, né? Corresponde ao log de 1,56, certo? Só para complementar, tá ok? Bom, questão número 13 diz o seguinte: se A é um número real positivo, tal que L vezes A é igual a 0,6933, né? 0,6933. Aí ele diz ainda, então L vezes raiz cúbica de 1 sobre A vezes exponencial elevado a menos 3, isso é um Ezinho, parece um C, mas é um Ezinho. Aquele Ezinho de exponencial, certo? É a base do logaritmo neperiano, ou alguns chamam de constante de Euler, né? Então, considere Lx igual ao logaritmo natural. O logaritmo natural, gente, é isso aqui, certo? Ln, né? Que é a mesma coisa de escrever logaritmo de alguma coisa na base E, tá certo? Porque se é aproximadamente 2,71, essa constante. Muito bem. Aí, vamos lá, resolver essa questão. Tá? É uma expressão que não é tão bonita, né? Mas vamos lá. Então nós temos aqui que o Ln, vamos para a resolução, vou botar aqui para diferenciar. Resolução disso aqui, tá? Aplicando o Ln. Vamos aplicar o Ln nessa expressão, tá? O L aqui é o logaritmo, né? Isso aqui vai ficar raiz cúbica de 1 sobre A vezes exponencial elevado a menos 3. Isso aí, vamos reescrever essa raiz na forma de potência. Então isso aqui é igual a Ln de 1 sobre A vezes exponencial elevado a menos 3, tudo elevado a 1 terço, né? Então raiz virou essa expressão aí em potência. Agora, isso aqui está elevando, né, como expoente, vem multiplicando. Então, vamos ter 1 terço vezes o Ln. Como eu já disse, o Ln é mesmo de escrever isso, certo? Só que, em vez de escrever log de E, nós escrevemos Ln, chamado logaritmo natural. De 1 sobre A vezes E elevado a menos 3. Muito bem. Agora é o seguinte. Vamos começar a manipular esse logaritmo aqui. Como você tem aqui uma divisão, então isso aqui vai ser 1 terço vezes
o log, o ln de 1, menos o ln de A vezes exponencial elevado a menos 3. Esse Ezinho você pode chamar de exponencial, certo? Não tem problema não. Carinhosamente, vamos chamá-lo assim. Ok, olha aí que coisa maravilhosa ficou essa expressão agora, né? Muito bem, aqui a gente ainda bota, se quiser botar um parênteses pequeno, para ficar todo mundo aí dentro do logaritmo, certo? Agora é o seguinte, vamos continuar manipulando. Por que virou isso aqui menos? Porque propriedade do logaritmo, se você tem uma divisão de logaritmos, ele vira uma subtração. Agora nós vamos começar a mexer com esses logaritmos, tá? Então você tem aí 1/3 vezes menos o ln, vamos lá, menos o ln de A vezes exponencial elevado a menos 3. Só para justificar para vocês por que isso aqui ficou apenas o ln, ficou apenas essa expressão e essa sumiu, porque é o seguinte, é isso aqui, ó. O ln de 1. Todo logaritmo de 1 é igual a zero. Por quê? Vamos lá. A base é o log de E, então vai ficar E elevado a 1 a x é igual a 1, né? Que é esse carinha aqui. Então, todo número elevado a zero dá 1, então o x tem que ser zero. Porque todo número elevado a zero, independente de quem seja a base, o resultado vai dar 1, certo? Por isso que saiu essa expressão, porque dá zero. Vai ficar 0 menos isso aqui. Então fica só ela aqui mesmo, certo? Então bora lá. Prosseguindo no nosso raciocínio, nós vamos ter o seguinte. Esse menos pode vir para cá, né? Então nós vamos ter menos 1/3, para ficar tudo positivo, logaritmo, bonitinho. Aqui nós temos um produto. Esse produto pode virar soma. Então, log ln de A vezes o ln de exponencial a menos 3. Ok? Vezes não mais, né? Perdão. Vira adição. Pronto. Agora, nós podemos resolver essas operações de maneira bem simples. Porque ln de A já está dizendo quanto é. Ó. O L de A, né? Isso é um logaritmo, tá certo? É igual a 0,6.933. Então vai ficar menos 1/3 vezes 0,6.933 mais log de E elevado a menos 3. Mas olha só, vamos escrever na forma de logaritmo para ficar mais claro. Bom, pela propriedade do logaritmo, quando o antilogaritmo e a base são iguais, o resultado é o expoente, menos 3. Então isso aqui vai ficar menos 3. Então no lugar de mais por menos dá menos. Então fica negativo, né? Então nós vamos ter 1/3 vezes esse número. Então, quando a gente fizer a divisão, você vai ter 0,7689. Será que tem essa alternativa aqui no nosso livro? A alternativa é a letra A, né? 0,7689. 7.689. Muito bem. Usando aí uma manipulação com logaritmo. Não foi muito difícil não, né? Só a expressão que é um pouco, né, feia, né? Assim, matematicamente você se assusta, mas é uma expressão que dá para resolver, certo? Não tem nenhum bicho de 7 cabeças não, ok? Bom, gente, agora a questão número... não é uma questão... Seria 14, né? Que é chamada de mais Enem, certo? É uma questão que, se você olha para 13, você diz, então a mais Enem vai ser pior ainda. Na verdade não é, ela é bem simples, né? Mas tem uma leitura por trás. Então na leitura diz o seguinte: a escala de magnitude de momento, abreviada como MMS e denotada por MW, introduzida em 1969 por Thomas Hicks e Hiro Kanamori, substitui a escala de Richter
para medir a magnitude dos terremotos em termos de energia liberada. Menos conhecida pelo público, a MMS é, no entanto, a escala usada para estimar as magnitudes de todos os grandes terremotos da atualidade. Assim como a escala Richter, a MMS é uma escala logarítmica. MW e MO se relacionam pela fórmula MW é igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de MO, certo? Onde esse MO é o momento sísmico, usualmente estimado a partir de registros de movimentos à superfície através dos sismogramas, cuja unidade é o DINA centímetro. O terremoto de Kobe, acontecido no dia 17 de janeiro de 1995, foi um dos terremotos que causaram maior impacto no Japão e na comunidade científica internacional. Teve magnitude MW igual a 7,3, certo? Aí ele diz assim, mostrando que é possível determinar a medida por meio de conhecimentos matemáticos, qual foi o momento sísmico MO do terremoto de Kobe, em DINA centímetros. Então você tem as opções aí e nós vamos fazer os cálculos, certo? Vai ser um cálculo bem simples, em 2 linhas nós conseguimos resolver essa questão. Então nós vamos ter o seguinte aí. O que foi nos dado é o seguinte caso. Vamos lá. Que MW é 7,3. Então nós vamos ter 7,3 igual a menos 10,7 mais 2/3 do log de MO, certo? Então agora nós passamos esse carinha para cá, vamos ter 2/3 do log de MO igual a, se eu tenho menos 10 sétimos, para lá vai ficar somando, quando somar 7,3 vai ficar igual a 18. Aplicando a definição, na verdade ainda antes de aplicar a definição, esse 2x eu vou passar para cá, certo? Dividindo. Então, se você passa de uma fração dividindo, você inverte ela. Então, em vez de ela ficar aqui multiplicando 2/3, vai ficar 3 meios, certo? Então, 3 meios vezes 18 vai ficar igual a 27. Então, log de MO vai ficar igual a 27. Ou seja, esse log, vamos aplicar a definição dele, vai ficar igual a 10 elevado a 27 é igual a MO. Então, MO é igual a 10 elevado a 27 e nós temos a alternativa da letra E. Ok? Muito bem. Então, gente, nós finalizamos aí o capítulo 5 nessas resoluções e aí virá os exercícios agora do capítulo. Próximo vídeo será sobre o capítulo 6, certo? Que aí vai ser cálculos com logaritmos, cálculos mais aprofundados, certo?